Você teria capacidade de entregar a sua vida em favor do Evangelho? Você teria a capacidade de morrer por Cristo Jesus? Essa pergunta parece um pouco irreal diante do contexto que nós vivemos aqui no nosso país, pois o nosso país nos dá a completa liberdade para exercer a nossa fé. Mas, irmãos amados, quando eu olho para a mensagem do Evangelho, quando eu olho para a pregação de Cristo e dos seus apóstolos, eu percebo que o Evangelho era aquele que trazia para aqueles que ouviam um desafio, uma nova proposta de vida, a proposta de andar na contramão do sistema, na contramão do mundo. Isso mesmo. Preste bem atenção. Estamos vivendo em meio a uma igreja fraca, ou seja, existe uma grande quantidade de pastores, de líderes, né, apóstolos, profetas, que têm negociado a palavra de Deus, que têm negociado o evangelho. Não precisa ir longe, mas basta apenas você abrir as suas redes sociais, basta você ligar a sua televisão e você vai ver aqueles pastores que estão na mídia, os pastores das estrelas, que estão ali não para pregar o evangelho, mas estão ali para manipular o evangelho, manipular a palavra de Deus, pegando alguns textos isolados, não para confrontar, não para falar a pregação genuína do evangelho que Jesus Cristo e seus apóstolos pregaram e que até deram as suas vidas em favor desse evangelho. Mas estamos vivendo em um meio onde as pessoas estão negociando o evangelho. E essa negociação do evangelho tem tornado, nos nossos dias, uma igreja fraca, uma igreja que não renuncia, uma igreja que não vive a palavra, uma igreja que não ora, uma igreja que não fala mais sobre pecado, que não fala mais sobre a vida de Cristo, uma igreja que aceita a viver se moldando ao mundo. O cristão, ele não foi chamado para se moldar ao sistema mundano, pecaminoso. Mas o cristão, ele foi chamado para transformar. Este é o sentido real da palavra igreja, não é? Aquele que é tirado de dentro para fora. Quando nós olhamos para a pregação do evangelho, Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, ele diz algo que chama muito a minha atenção. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E ele diz assim, finalizando: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Preste bem atenção que Jesus ele fala: não penseis que vim trazer paz à terra. É interessante que Jesus está dizendo, não é, que ele não veio trazer uma paz no sentido de uma religiosidade cômoda e inconsequente. Isso mesmo, pois o verdadeiro cristianismo é aquele que adota uma postura radical, ou seja, não radicalismo, mas é aquele que diante de situações conflituosas, inadequadas e até perseguições cruéis, ele permanece crendo no Evangelho e não abre mão das Sagradas Escrituras. Quando olhamos para o desenvolvimento da fé cristã, podemos perceber que os primeiros cristãos, de fato, eles padeceram, eles perderam as suas vidas por amor de Cristo Jesus. Então, naquela época, ser cristão não era apenas carregar sobre si um título, mas quando Jesus está dizendo aqui, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz,
mas sim espada, precisamos compreender que os cristãos dos primeiros séculos carregavam sobre si um atestado de foragido da lei. Era como se eles estivessem dizendo: olha, eu sou cristão, e automaticamente viessem carregar sobre si uma placa com um nome dizendo: procura-se vivo ou morto. Porém, precisamos compreender que o cristianismo autêntico é aquele que nos convida a andar na contramão do sistema mundano e nos convida a viver de uma forma que possamos assim glorificar a Deus com a nossa vida. Quando Jesus ele fala: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser um motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os primeiros cristãos vivenciaram de fato isso literalmente, eles foram perseguidos. Então, existem relatos históricos de famílias, né, que entregavam seus familiares por adotarem agora a fé, a crença no Cristo morto e ressurreto. Então podemos perceber que naquela época, de fato, né, muitas pessoas foram mortas. Muitas pessoas assim foram martirizadas, mas que não negaram a Cristo Jesus. Quando olhamos para os nossos dias, podemos perceber que a nossa geração é uma geração que não tem a capacidade sequer de negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. Pessoas que negam a Cristo, que deixam de andar nos caminhos de Deus por tão pouco, por coisas mínimas, por coisas tão fracas, tão pequenas, coisas muitas vezes irreais. Mas quando olhamos para os primeiros cristãos, percebemos que de fato eles enfrentaram diversas lutas, provações, perseguição. Aí nós fazemos um paralelo entre o cristianismo ali dos primeiros séculos e aquilo que a palavra de Deus ensina com aquilo que se diz ser cristianismo nos nossos dias. Então, a mensagem da cruz, ela foi substituída pela mensagem de autoestima. A mensagem do evangelho, da renúncia, de deixar o pecado, de deixar uma vida pregressa no erro, ela foi substituída por uma palavra que massageia o ego, que coloca o homem para cima e não expõe o seu erro, não expõe o seu pecado. E uma mensagem que não fala de pecado, que não fala de graça, que não fala de mudança, que não fala de restauração, ela é capaz de corromper o homem ainda mais e de colocar engano em seu coração. Eu queria que você pensasse comigo, diante da pergunta que eu lhe fiz, se você tinha a capacidade de entregar a sua vida por Cristo Jesus. Se você tinha a capacidade de morrer por este evangelho. Eu vou falar de alguns relatos que se encontra no livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que fala a respeito de alguns cristãos que foram martirizados e foram mortos de uma forma cruel. Preste bem atenção. Diz a história, não é? História real, verdadeira, de uma mulher chamada Felicitate. Essa mulher ela era uma ilustre dama romana, de uma classe social muito elevada, virtuosa, e ela era uma devota cristã, certo? Essa mulher ela tinha 7 filhos, isso mesmo, a quem educara com a mais exemplar piedade. Enero, o mais velho, foi flagelado e prensado com pesos até morrer. Félix e Felipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados com garrotes. Silvano, o quarto, foi jogado de um precipício e morreu. Os 3 mais novos, Alexandro, Vital e Marcial, foram decapitados. A mãe foi morta com a mesma espada que os mataram, porque ela era cristã. Ela viu todos os seus filhos serem martirizados e mortos, porém não negou a Cristo Jesus. Veja outro relato dos livros dos mártires que fala de uma jovem chamada Cecília, jovem dama de uma boa família em Roma, casada com um cavaleiro chamado Valeriano.
ela ganhou o marido e irmão para Jesus, que foram por isso decapitados. O oficial que os levou à execução foi convertido por eles e sofreu a mesma sorte. A dama foi lançada despida em um banho fervente e, após permanecer ali um tempo considerável, foi decapitada. Isso ocorreu em 222 depois de Cristo. Então veja que esses exemplos nos deixam claro que muitas pessoas morreram, mas que não negaram a Cristo Jesus. Vivemos em meio a um tempo onde as pessoas não levam em consideração a realidade da palavra de Deus. Não levam em consideração aquilo que o Evangelho exige dos seus seguidores. Por isso que vivemos em uma geração tão fraca, de crentes tão fracos, que negociam a sua fé, que não dão bom testemunho, que não sabem e nem conhecem aquilo que Deus requer para as suas vidas. Você precisa tomar a consciência, você precisa de fato compreender que servir a Deus, andar no Evangelho, não é algo simples, mas o Deus que nos chama, o Deus que nos convida para andar na sua palavra, é aquele também que exige que os seus seguidores andem conforme a sua palavra, andem conforme o seu Evangelho. Por isso eu quero lhe convidar a rejeitar todo tipo de pregação que não condiz com a palavra de Deus, todo tipo de pregação manipuladora que só serve para distrair. Nós vivemos em meio ao coaching cristão, gospel, pastores coaches, pregadores coaches. Vivemos em meio à igreja que contrata um show de stand-up gospel para entreter o seu povo, de pessoas que cobram fortunas para estar cantando, para estar enchendo os templos. A igreja tem virado um comércio. Você tem que rejeitar, você tem que viver o verdadeiro evangelho que nos convida a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. É o que diz aqui no versículo 38 do capítulo 10 de Mateus, que fala: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Você precisa tomar essa consciência. Você precisa tomar a cruz de Cristo. Você precisa carregar essa cruz. Você precisa estar disposto a enfrentar mesmo a rejeição da sua família, mesmo a rejeição dos seus amigos, mesmo você venha ser chamado de fanático, de uma pessoa irracional. Você precisa permanecer crendo nessa cruz. Você precisa continuar crendo em Cristo Jesus, pois a palavra de Deus aqui nos diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por causa de mim, acha-la-á. Então, Jesus aqui está dizendo, né, que nós precisamos tomar essa cruz, o Evangelho. Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então você precisa compreender que o verdadeiro cristão não é aquele, né, que negocia a sua fé, não é aquele que quer agradar a gregos e troianos, mas é aquele que de fato deseja agradar a Deus e andar na sua palavra. Pois essa palavra, aquela é nosso norte, é a nossa bússola. Essa palavra é o nosso código de ética, é o nosso código de honra. Por mais que o mundo esteja aí acabado, entregue ao pecado, ideologia de gênero, depravação e tantas coisas aí feias e erradas que estão sendo mostradas como se fosse o certo, nós como cristãos temos que nos posicionar e viver essa palavra, pois o Evangelho é aquele que nos convida a renunciar. O Evangelho é aquele que nos convida a largar tudo para andarmos nos caminhos do Senhor. Pense nisso. Deus assim clareie a sua mente, que você possa prestar mais atenção naquilo que a palavra diz, prestar mais atenção naquilo que o Evangelho diz, porque se você prestar atenção na palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado, você vai ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.